Boa tarde, queridos irmãos, boa tarde, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, hein? Vamos para o nosso momento a sós com Deus. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vamos lá, Jeremias, capítulos 9 a 11. Jeremias, capítulos 9 a 11. Jeremias, capítulo 9. Prouvera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fontes de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Prouvera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniado. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade, recusa conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de outra maneira procederei eu com a filha do meu povo. Flecha mortífera é a língua deles, falam engano. Com a boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso, por essa coisa não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões e ruínas, morada de chacais. E da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalis, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações que nem eles, nem seus pais conheceram. Enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apretem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados, estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transformaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira, a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios. Exterminou das ruas das crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres e os homens jazerão como esterco sobre o campo, e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem recolha. Assim diz o Senhor: não te glorie no sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto:
é me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque estas coisas me agradam, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Dê um like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu gosto muito de orar com você e por você. Jeremias, capítulo 10. Ouvi a palavra do Senhor que vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Por isso é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele rebombar o trovão. Logo há tumulto nas águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido, e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentiras, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, seus exércitos é o seu nome. Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra, e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse: com efeito, é isto o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Quem há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas? Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram, e todos os rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Dê o like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários se pedir de oração, que eu vou gostar de orar com você e por você. Venha comigo. Jeremias, capítulo 11.
Palavra que veio Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, pregou-a toda esta palavra na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpre-as. Porque, deveras, adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram, cada um, segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera para com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém dirão aos seus deuses, a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes, de nenhuma sorte, os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei. Quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal, que direito tem na minha casa a minha amada, a ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira virgem, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque os seus exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, que manda incenso a Baal. O Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória no seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, e dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não moas as nossas mãos. Sim, assim diz seus exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Agora a gente vai lá para o Novo Testamento, no livro acho que de 1 Timóteo, não é? 1 Timóteo, capítulo 6, se não me engano, acho que é o último capítulo de 1 Timóteo. Acho que é o último capítulo de 1 Timóteo, não é? É. 1 Timóteo, capítulo 6. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vem comigo. 1 Timóteo, capítulo 6, o último capítulo da primeira epístola
de Timóteo. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recorda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, de grande fonte de lucro é piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorta-te perante Deus, que preserva a vida em todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, ignorantes de dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eu e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as condições do saber, como forçamente lhes chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Tema de hoje, sementes da graça divina. Vamos no livro do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Deus Marcos. Marcos, capítulo 4, de 26 a 29. 4, de 26 a 29. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo ao pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque, dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentindo no corpo estar curada de seu flagelo. Sementes da graça divina. Ele, dormindo ou acordado, as sementes germinaram e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Ah, não, pô, tô lendo Marcos 5. Rapaz, errado. Marcos 5, Marcos capítulo 4, de 26 a 29. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Desculpa aí, galera. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo dele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa.
Ele, dormindo acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Versículo 27. Depois dormisse e se levantasse, de noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Por quase 4 décadas, um homem na Índia trabalhou para trazer vida nova a um solo devastado e arenoso. Vendo como a erosão e as mudanças nos ecossistemas haviam destruído a ilha que ele amava, começou a plantar uma árvore por vez, bambu e algodão. Hoje, florestas exuberantes e abundante vida silvestre recobrem essa terra. No entanto, ele insiste que o renascimento não foi algo que ele próprio fez acontecer. Reconhecendo a maneira surpreendente como o mundo natural é projetado, ele se admira de como o vento leva as sementes ao solo fértil. Aves e animais também participam da semeadura, e os rios também contribuem para o florescimento. A criação funciona de maneiras que não podemos compreender ou controlar. Jesus nos ensina que esse mesmo princípio se aplica ao reino de Deus. É como um lavrador que lança semente sobre a terra. As sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Versículos 26 e 27. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Deus traz vida e cura ao mundo como puras dádivas, sem nossa manipulação. Fazemos tudo o que o nosso Deus pede, o que Deus nos pede, e depois observamos a vida surgir. Sabemos que tudo flui de sua graça. É tentador acreditar que somos responsáveis por mudar o caráter de alguém, ou garantir resultados para nossos fiéis esforços. No entanto, não precisamos viver sob tamanha pressão. Deus faz todas as nossas sementes crescerem. É tudo graça divina. Quando você se sente propenso a pensar que a sua função é fazer as coisas acontecerem ou surgirem. Porque é essencial que você confie na graça de Deus em vez de seu próprio esforço. Deus continua a fazer crescer o seu reino pela sua graça. Bom, a gente acabou com o nosso momento a sós com Deus. Dê o like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se pedir oração. Gostamos de orar com você e por você. Seu Deus de Pai, que te agradeço com uma distribuição dos 10. Se eu colocar de 10 disso, todas as pessoas ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra pode gerar fruto em nossos corações. Senhor. Esteja comigo que agora estarei na Luz Tomé, que as crianças lá do quarto e do segundo ano possam gerar fruto, possam passar uma tarde bem proveitosa de educação física, que elas possam me obedecer, que nenhuma delas se machuquem, que eles deixem fazer pelo menos a chamada, Senhor. Ou, Senhor, que amanhã, que nesse dia a gente possa estar calmos, tranquilos, que seja uma aula bem agradável para aqueles alunos, Senhor. Esteja também comigo, Senhor, que estarei ministrando aquelas aulas, esteja refreando minha língua, que isso esteja me dando sabedoria, paciência, discernimento para lidar com aqueles adolescentes, com aquelas crianças da melhor maneira possível, Senhor. Você esteja me ajudando a não gritar, não perder a paciência, que tudo aconteça de acordo com o teu querer, Senhor. Também com todos os funcionários da Luz Tomé, direção, secretaria, inspetores, limpeza, cozinha, portaria, alunos, todos, Senhor, que todos possam estar debaixo da tua graça, Senhor. Pai de Jesus, amém.